Este é Ayaba. Ele tem uma vida normal com sua mãe e irmã mais nova, Suna. Após o café da manhã, ele saiu para a escola, correndo para pegar o trem a tempo e felizmente conseguiu. Ele encontrou seu amigo próximo após as recentes férias de verão e foram juntos para a aula. Ao chegar, todos souberam que a disposição dos assentos havia mudado e Ayaba teria que se sentar ao lado de Hina. Ela parecia tímida e evitava olhar para Ayaba. Segundo Ayaba, Hina tinha retornado ao Japão há alguns meses. Os dois raramente conversavam, então ele sentia que ela era fria e distante com ele. Quando ela deixou cair sua borracha, Ayaba a pegou para ela. Sem saber como agradecê-lo, ela ficou confusa e quase caiu ao pegar a borracha. Ayaba a segurou, deixando-a ainda mais envergonhada, mas o professor disse a ambos para se concentrarem. Durante o intervalo, Ayaba jogou basquete com dois amigos. Eles se perguntaram por que Hina parecia prestar atenção em Ayaba, mas ele estava muito focado no jogo para se importar com o que seus amigos estavam dizendo. O amigo grandão de Ayaba se aproximou de Hina e perguntou se ela realmente gostava de Ayaba, porque ela ficava olhando para ele. Ele era muito grato e respeitoso com Ayaba, pois ambos estavam na equipe de basquete antes, mas ele havia sofrido uma lesão e teve que se transferir para esta escola, porque era perto do hospital. Ayaba também se transferiu para cá com ele, por isso ele valorizava muito Ayaba. De repente, Hina percebeu algum tipo de alerta no mar. Um mecha apareceu e, segundo o piloto dentro dele, ele tinha acabado de viajar do futuro. Felizmente para ele, seu alvo, Ayaba, também estava neste período de tempo. Ele rapidamente correu em direção à Terra. Ele logo chegou à escola de Ayaba antes que Hina tivesse a chance de explicar a ele. Ayaba foi imediatamente mantido sob a mira de uma arma pelo piloto e forçado a correr. O piloto escaneou com infravermelho e viu que Ayaba ainda estava viva, então imediatamente começou a persegui-la. Ao longo do caminho, os dois amigos de Ayaba caíram, mas ao ver que o mecha não os estava mirando, Ayaba soube que ele era o alvo e correu à frente. O piloto achou que o mecanismo de mira automática do mecha era inútil, então ele mirou manualmente, mas suas habilidades eram ainda piores que as da máquina. Ele continuou perseguindo Ayaba enquanto Hina subia em uma motocicleta e acelerava. Ayaba correu para uma área residencial lotada, mas o piloto seguiu calmamente e causou estragos ali. Hina disse a Ayaba para segui-la. Ela dirigiu até um armazém e ativou seu próprio mecha armazenado lá. Ela então voou para enfrentar o piloto do lado de fora para ajudar Ayaba. Quando Ayaba estava prestes a fugir, Hina o chamou para subir com ela. O outro piloto ficou chocado ao descobrir Hina. Ele estava com raiva, sem entender por que Hina estava fazendo isso com ele. Ele então pegou uma arma, avançou e cortou um dos braços dela. Mas ela ainda tinha o outro braço para atirar. Ela mirou em partes cruciais e atirou, fazendo o outro piloto cair. Ela acreditava que tinha destruído a fonte de energia dele. Quando Ayaba quis que ela explicasse tudo, ela confessou que ela e o outro piloto eram do futuro. Ela sabia que o outro piloto o estava perseguindo, então voltou para cá para monitorá-lo e protegê-lo porque o próprio Ayaba do futuro havia instruído-a a fazer isso, dizendo que alguém certamente tentaria matar seu eu do passado. Hina, pensando que seu trabalho estava concluído, planejou escapar e deixar Ayaba retornar à sua vida normal. Mas de repente, o outro piloto não estava completamente derrotado. Ele se lançou desesperadamente para agarrar o mecha de Hina. Ele ativou a autodestruição para levar ela e Ayaba com ele. Ela não conseguiu abrir o cockpit porque ele estava bloqueando por fora. Então, ela descobriu o portal do tempo que ele usou para vir aqui e puxou-o para dentro dele. Ele foi subsequentemente esmagado pela pressão do portal. Sabendo que não podia aguentar por muito mais tempo, ela disse a Ayaba que ele estava prestes a ir para o futuro e para se lembrar de encontrar Dio. Ela então desapareceu no portal e Ayaba logo chegou ao futuro. Mais tarde, ele acordou dentro de um mecha e ouviu comunicações de rádio, descobrindo que a pessoa chamada Dio estava por perto. Na frente dele havia uma batalha em andamento. Todos ali ficaram bastante surpresos ao ver o robô de Ayaba. Eles vieram perguntar quem ele era e ele não sabia exatamente onde estava. Eles também não sabiam quem era Hina antes, mas primeiro, eles precisavam sair dessa situação. O jovem chamado Dio então se aproximou de Ayaba para se preparar para se combinar com ele. Ayaba não entendia tudo, mas pelo menos podia lutar ao lado de outros. O capitão da equipe permitiu que Ayaba e Dio se fundissem, porque acredita que essa é a única maneira de vencer a batalha neste momento, e se algo der errado, ele assumirá a responsabilidade.
A equipe de comando então chamou Dio e disse-lhe para se combinar com Ayaba. Ele entendeu e transmitiu isso a Ayaba, especificamente que só precisava que Ayaba seguisse suas instruções. Ayaba obedeceu e logo a seguir seu robô mostrou sinais de transformação junto com o robô de Dio. Dio então voou e ficou ao lado de Ayaba. Dio tomou a iniciativa de avançar e lutar, surpreendendo a todos com o quão altamente compatível Ayaba era com ele. Ayaba gradualmente começou a entender o mecanismo e como controlar o mecha. Este era um mecanismo de compartilhamento de informações ao se fundirem. Ayaba podia ver as ações que precisava tomar para controlar o robô. Dio tinha começado a brincar com o inimigo no ar, enquanto o comando da missão estava surpreso que Ayaba também pudesse lutar sozinho. No entanto, essa sincronização afetou ambos os lados, pois quando Ayaba foi derrubado, Dio foi subitamente puxado para trás também. Ayaba levantou-se para lutar e podia até voar sozinho. Quando o inimigo o perseguiu, ele viu imagens instrutivas e se virou para cortar o inimigo em metade. O robô explodiu, e o inimigo, agora irritado pela morte do camarada, começou a temer o poder da dupla sincronizada e decidiu recuar. A base então ordenou ao grupo de Dio que voltasse sem perseguir. O vice-comandante perguntou ao comandante o que fazer com Ayaba, e ele disse que lidaria com isso mais tarde, pois a prioridade agora era deixar essa base porque estava muito danificada. Ayaba estava muito cansado a este ponto, e Dio entendeu isso, então ele liberou a sincronização. Ayaba perdeu suas asas, mas conseguiu pousar em segurança. Os outros então vieram até Ayaba. Ele não sabia como abrir o cockpit, mas Dio abriu e apontou uma arma para ele, perguntando quem ele era. O comandante relatou aos seus superiores que estavam prestes a deixar a base. Os superiores queriam que ele apagasse tudo sobre o experimento nesta base, incluindo Ayaba. Ele estava sendo interrogado e soube que era o ano de 2088. Neste momento, o Japão era um aliado da Federação Livre, e desde o ano passado, a Federação Livre havia declarado guerra à República Federal. Ele então perguntou se este era realmente o Dio, mas Dio queria que ele não falasse como se eles se conhecessem. Além disso, Dio não acreditava que ele fosse uma pessoa de 70 anos no passado. O comandante então recebeu ordens para chamar o primeiro imediato e Dio para uma reunião. Ayaba tirou o grampo de cabelo de Hina na esperança de lembrar Dio de algo, mas parecia que Dio também não sabia quem era Hina. Após ouvir que Ayaba era de 70 anos atrás, o comandante ficou cético, já que viagem no tempo não era incomum nesta era. De qualquer forma, já que Ayaba havia lutado para ajudá-los, eles o manteriam temporariamente no navio. Também não o deteriam para evitar mal-entendidos desnecessários. Dio não queria lutar com Ayaba mais, apesar de terem uma compatibilidade muito alta. Ayaba então recebeu de volta seus pertences, e uma garota e seu irmão o guiaram em algumas noções básicas, como abrir portas neste navio. Este lugar era muito grande, então ele precisava limitar seus movimentos se não quisesse se perder. O navio estava prestes a partir, então os outros dois partiram primeiro. Ayaba sentiu que talvez Hina estivesse errada ao trazê-lo aqui, porque Dio não parecia acolhê-lo de forma alguma. Então o navio balançou oficialmente e decolou. Enquanto isso, no mar, o inimigo do lado da República havia enviado as unidades anteriores para atacar novamente o navio da Federação, e o lado da Federação ainda estava desavisado enquanto partiam da base devastada. Por volta da primeira metade do século XXI, os humanos descobriram um novo tipo de energia. Esta energia mudou toda a situação mundial. Possuir uma nova fonte de energia fez a República crescer muito rapidamente e se expandir pelo continente. Os países opositores foram forçados a formar uma aliança e estabelecer a Federação Livre para enfrentar a República. A constante desvantagem contra a crescente república forçou a Federação a conceber uma nova carta na manga, que foi o sistema de sincronização. Isso poderia ajudá-los a lutar em pé de igualdade com a república. No entanto, este mecanismo de sincronização encontrou repetidas falhas inesperadas, causando o colapso e a suspensão de todo o projeto. E um ano atrás, quando a batalha recomeçou, essa pesquisa foi continuada, mas foi mantida em segredo. A garota Mayu estava explicando isso para você, mas ele adormeceu, fazendo com que ela ficasse muito brava e gritasse. O motivo pelo qual o comandante queria que Mayu explicasse tudo em detalhes para Ayaba era porque ele ainda poderia precisar do seu poder. E como isso era um segredo nacional, deixar Ayaba saber também significava que eles teriam que monitorar ele de perto. Agora Ayaba precisava se desculpar com Mayu,
porque estava realmente cansado e adormeceu. Enquanto estavam na escola, foram subitamente atacados e, em seguida, levados para lutar enquanto sincronizavam. Ele também mencionou Hina, mas Mayu não sabia a que Hina ele se referia. Então ela acreditou que ele estava se abrindo e imaginando um monte de cenários do passado. Ela então levou Ayaba para ver o mecha que ele havia pilotado antes. Ele percebeu que não era como o mecha com o qual ele veio aqui com Hina. Mayu explicou que este era um mecha especial que não podia ter um segundo, feito especialmente para um piloto específico. Então, se ele usá-lo na próxima vez, irá sincronizar melhor para se adequar a você. Ayaba não sabia que ainda teria que usá-lo, enquanto Mayu não entendia por que o comandante pediu para ela modificar este robô. Dio então passou e repreendeu Mayu por deixar Ayaba perambular. Ele não podia forçar Ayaba porque ele não era pessoal militar e não estava sujeito às regras aqui. De repente o alarme disparou. Mayu disse a Ayaba para voltar para o quarto dele, enquanto ela e Dio saíram correndo, mas Ayaba não sabia onde ficava o quarto dele. A nave principal precisava de pelo menos 3 a 5 minutos para carregar energia, então os pilotos foram enviados para lutar e ganhar tempo para a nave principal. Como o inimigo foi previsto para ser apenas 3 pessoas, Dio e outros 2 foram para a batalha. O engenheiro então não sabia o que Ayaba estava fazendo ali. Depois de um tempo de luta com o inimigo, os motores do grupo de Dio estavam prontos, então foram chamados de volta. O inimigo também recuou ativamente, fazendo todos pensarem que esta viagem seria tranquila. No entanto, um tiro de canhão atingiu e danificou o propulsor traseiro da nave principal. Quem fez isso foi um comandante de alto escalão da República, Alfred. Ele disparou outro tiro na asa da nave. O comandante não podia acreditar no azar deles hoje. O vice-capitão disse ao grupo do Dio para parar Alfred, mas os 3 inimigos anteriores não haviam retornado e voltado para lutar. Dio foi designado para lidar com Alfred, mas ele percebeu que Dio não havia se transformado devido à sincronização, então ele não estava muito assustado. O engenheiro-chefe perguntou a Ayaba se ele sabia nadar, porque havia mar abaixo deles, então, no pior dos casos, eles teriam que nadar para encontrar uma maneira de sobreviver. Mas o comandante chamou e queria pedir ao engenheiro-chefe e a Ayaba para entreajuda. Enquanto isso, Dio percebeu que Alfred não estava revidando, mas ele não estava sem vontade de lutar. Ele estava esperando que outra pessoa lutasse em seu lugar. Aquela pessoa não era outra senão Hina. Ela era uma soldada da República e uma formidável piloto de combate corpo a corpo altamente respeitada pela República. Ela isolou Dio dos outros e todos temiam que Alfred estivesse tentando capturar Dio para a República. Neste momento, o engenheiro-chefe ligou para relatar que Ayaba estava pronta para a batalha. O comandante pediu desculpas por envolver um civil como ele na batalha, mas não tinha outra escolha. Ayaba não o culpou porque fazer algo na batalha era melhor do que esperar para morrer. Ao ouvir que outro mecha estava vindo, Alfred disse a Hina para tentar manter Dio o mais longe possível. Mas ela então viu Dio de repente dar um passo para trás. Ele estava tentando se aproximar de Ayaba para sincronizar mais uma vez. Ambos então se sincronizaram um com o outro e conseguiram com sucesso. Transformou. Dio então deixou Hina para Ayaba lidar enquanto ele voava atrás de Alfred. Ele recarregou seu canhão e mirou em Dio, mas ele desviou de 2 disparos consecutivos, forçando Alfred a pedir apoio. Hina queria voltar, mas foi parada por Ayaba. A sincronização de Dio tinha arruinado o plano de Alfred. Um inimigo estava prestes a mirar em Dio, mas ele deu a volta e o derrubou no local. O inimigo foi forçado a se apoiar um no outro para recuar. Hina, ainda ansiosa pela vitória, continuou a lutar com Ayaba apenas para ser golpeada uma vez, revelando sua cabine de pilotagem. Ayaba reconheceu que era Hina, então ele parou de sincronizar a força, afetando Dio. Ele abriu a cabine de pilotagem para ir buscar Hina, mas ela tinha recuperado a consciência e não o reconhecia. O colega de equipe da Hina voou para atacar Ayaba, mas Conrad interveio para bloqueá-lo e disse a Ayaba para levar Hina se quisesse, mas para não ser tão imprudente. Então Ayaba voltou para o cockpit, apesar de Hina atirar nele. O inimigo então avançou para levar Hina embora e Alfred disparou um tiro que atingiu Conrad. Eles conseguiram recuar depois. Embora Conrad não estivesse ferido, o lado de Ayaba também foi forçado a se retirar. Ao retornar, Ayaba foi questionado por abrir o cockpit para falar com o inimigo durante a batalha, quase custando a vida de Conrad. Dio não se importava com quem era Hina porque ele só se importava com 2 coisas no campo de batalha: forças inimigas e forças aliadas.
Mas o engenheiro não culpou Ayaba porque foi graças a ele que toda a nave sobreviveu para chegar à estação de suprimentos. Ayaba pretendia pedir desculpas a Conrad, mas este não culpava Ayaba, já que ele os havia salvado 2 vezes, então não deveria se sentir tão culpado. Enquanto isso, a República ordenou a prisão de Hina sob suspeita de ser uma espiã, porque seu nome era conhecido pelo lado da Federação. A Federação também tinha suspeitas semelhantes e alguns suspeitavam que Ayaba era da República. O comandante achou melhor manter Ayaba em liberdade condicional e sob vigilância constante por agora. O lugar onde eles acabaram de pousar para reabastecer era, na verdade, onde Ayaba costumava viver. Então ele pediu a Mayu para levá-lo em um passeio pela área. Ele foi até onde costumava ser sua casa, mas ela havia sido demolida para reurbanização. Ele pensou em procurar por sua irmã, mas percebeu que, se ela estivesse viva, teria 88 anos agora. Então não procurou. Mayu também tentou procurar, mas não encontrou nenhuma informação. Então eles foram juntos à antiga escola de Ayaba, que foi completamente destruída pela guerra. Ele foi à antiga quadra de basquete e lembrou-se de Hina. Ayaba perguntou a Mayu sobre a posição da República porque ele decidiu encontrar Hina mais uma vez para conversar. Ela achou que era muito perigoso porque ele tinha sido visto na batalha recente, mas ele também achou que era loucura porque estavam em guerra agora. Ele então voltou para o navio com Mayu, mas considerou desistir de lutar porque não queria que outros se machucassem por causa dele. No entanto, Mayu, como todos os outros, não o culpou e o viu como um salvador. Lembrando o que todos haviam dito, ele ainda decidiu participar. Ele foi ver o comandante e concordou em ser piloto para ele porque era a única maneira de ser útil e talvez pudesse encontrar Hina novamente. O comandante queria que ele tivesse certeza porque ela poderia vê-lo como um inimigo que não poderia ser poupado. Dio foi o único que se opôs. O fato de todos aceitarem deixá-lo continuar pilotando o robô deixou Dio desconfortável. Ele foi então promovido a segundo tenente e foi compartilhar isso com Conrad. A garota aqui, Mira, disse a ele para não forçar a sincronização na próxima vez ou tanto o cérebro dele quanto o de Dio seriam seriamente danificados. Naquela noite, o comandante também se sentiu sortudo por Ayaba ter decidido voltar, caso contrário, ele teria que atirar nele para proteger segredos nacionais. Na manhã seguinte, assim que partiram, houve de repente um anúncio de que um navio de carga próximo foi atacado por soldados da República. Eles imediatamente foram ajudar, e Mayu informou Ayaba que o tempo de sincronização era de apenas 6 minutos, então tinham que ser rápidos. Dio parecia obedecer ordens, mas não gostava de ter que sincronizar com Ayaba. A sincronização não podia ter sucesso porque ambos os lados tinham que confiar um no outro. Devido à falta de confiança, o processo falhou. Eles tiveram que lutar normalmente, mas Dio reconheceu o emblema no navio atacado como o de sua família, então tiveram que ajudar Dio a salvar sua família, já que ele havia avançado impacientemente. Ayaba contatou Dio e disse que ajudaria Dio a proteger sua família, para que confiassem um no outro temporariamente novamente para sincronizar. Eles rapidamente eliminaram todos os inimigos e separaram a nave inimiga da nave da família de Dio. Aproveitando a oportunidade, a nave de comando imediatamente abateu a nave inimiga. Eles então escoltaram o navio da família de Dio para o aeroporto, e ele correu imediatamente para encontrar sua família. Ele ficou feliz em ver sua irmã novamente, mas seu pai achava que ficar neste lugar era uma perda de tempo. No dia seguinte, Ayaba ainda não entendia bem a situação de Dio quando, de repente, Mayu e outra pessoa, o tenente Gisaka, vieram procurá-lo. Ambos informaram-lhe que, a partir de agora, seriam os treinadores de Ayaba. Neste momento, o comandante tinha que lidar com muita papelada e procedimentos, o que o deixava muito cansado. Ele perguntou ao vice-capitão sobre suas 2 cartas na manga e soube que Dio, após ter problemas com sua família, tinha ido treinar, enquanto Ayaba, como era sabido, estava sendo enviada para treinamento conforme a tradição da nave. Após ouvir o briefing de Gisaka, Ayaba sentiu que tudo estava muito rígido agora e queria ir embora, mas Mayu o segurou porque isso era, em parte, uma desculpa para levá-lo em um passeio. Ayaba foi obrigado a limpar o navio, incluindo os banheiros, e também foi arrastado para ajudar na cozinha e em outros lugares. Enquanto isso, Hina tinha sido libertada e Alfred queria que ela provasse sua lealdade à República através de ações.
Esse cara chamado Bison parecia estar muito interessado em Hina, mas ela o via apenas como um colega de equipe, nada mais. Ayaba, cansado de limpar a nave, parou de trabalhar. De repente, ele viu a irmã de Dio tentando entrar, mas sendo impedida por soldados. Ele desceu para perguntar e soube que ela era Fiona, a irmã de Dio. Ela estava com medo de encontrar Dio, temendo que ele ainda estivesse com raiva por causa das palavras do pai deles ontem. Ela também não ousava sair cedo, com medo de que Dio se sentisse culpado. Foi revelado que Dio havia participado de uma batalha em sua cidade natal antes e não conseguiu salvar a mãe, e a perna de Fiona foi ferida na ocasião. Dio culpava-se por não ter conseguido fazer nada naquela vez, então não tinha coragem de enfrentar sua família. Ayaba decidiu ajudar. Ele fingiu ter dor de estômago na frente dos soldados para ajudar a irmã de Dio e o servo a entrarem. Em seguida, eles foram para a sala de comando para perguntar sobre a localização de Dio, apenas para descobrir que estavam organizando uma festa para dar as boas-vindas a Ayaba. O motivo para fazê-lo limpar era mantê-lo afastado enquanto preparavam a festa. Eles então chamaram Dio e pediram que ele viesse para a sala de comando falar com sua irmã. No entanto, de repente, um alerta de batalha apareceu. As forças da Federação no mar estavam em desvantagem numérica frente à República, então precisavam ir prestar apoio. Dio encontrou sua irmã para terminar a conversa e ela o perdoou, dizendo que ele não tinha culpa e para ignorar quem o culpasse. Dio se sentiu aliviado, mas quando estavam prestes a partir, forças inimigas chegaram para bloqueá-los, lideradas por Alfred. Eles tiveram que mudar os planos e lutar na base aqui, antes de ir fornecer apoio. Ayaba encontrou Hina novamente. Eles precisavam deixar Dio sincronizar para virar o jogo, mas suas posições estavam bastante afastadas, então o navio de comando teve que recuar da zona de batalha. No entanto, também estavam cercados por outros navios inimigos e não tinham rota de escape. O capitão teve que tomar a decisão de abandonar a base para escapar com o navio. Neste momento, Hina estava superando Ayaba porque ele não estava revidando. Dio teve que vir ao resgate. Dio queria que Ayaba parasse de enfrentar Hina porque eles tinham ordens de se retirar da base, então deveriam usar a forma sincronizada para acelerar. Ambos avançaram à frente da nave de comando e formaram um escudo para permitir que a nave acelerasse. Não importava quanto o inimigo disparasse, seus tiros eram desviados. Eles ganharam tempo suficiente para o canhão do navio carregar e disparar contra o navio de comando inimigo. A comandante da República revidou em vão e quase fez xixi nas calças quando o navio de comando avançou direto para ela, mas a colisão não ocorreu e a Federação preservou temporariamente suas forças. De volta à nave, todos puderam finalmente respirar aliviados e Dio conseguiu dizer uma palavra de agradecimento porque Ayaba ajudou sua irmã e a ele. Pouco depois, a questão de uma parte da Federação pesquisar secretamente a tecnologia de sincronização foi exposta, em grande parte graças a Dio e Ayaba. Portanto, uma equipe de inspeção chegaria em breve para observar Ayaba e Dio junto com seus mechas. O comandante queria que o vice-capitão e alguns outros vestissem trajes de banho para um vídeo promocional para atrair mais apoiadores para eles. Foi então que o navio de passageiros chegou. Ayaba tinha ouvido falar sobre a equipe promocional que viria e achou estranho ter esse tipo de coisa durante a guerra, mas isso era para ajudar a ganhar mais apoiadores e confiança no mecanismo de sincronização. A equipe promocional entrou e ficou muito surpresa ao ver os dois mechas e seus pilotos. No entanto, eles vieram principalmente para filmar Dio, então Ayaba não precisava participar. Desta vez, eles haviam convidado alguém chamado From para filmar o comercial com Dio. From veio cumprimentar Ayaba e pediu para emprestar seu mecha durante a gravação do comercial. A equipe de publicidade então foi para a sala de comando e o vice-capitão mostrou a eles as áreas secretas que eram proibidas. From tentou demonstrar o quão bom de lábia ele era, enchendo a vice-capitã de elogios, pelos quais ela obviamente não se importou. Enquanto isso, Mayu e sua amiga Rose planejaram dar uma olhada nos caras da equipe de publicidade. Assim que Rose conheceu From, ela imediatamente entrou no modo de paixão e pediu para conduzir toda a equipe de publicidade em uma turnê pelo navio. Dio saiu silenciosamente, então Ayaba teve que correr atrás dele para perguntar se ele conhecia From. Ele o conhecia, pois haviam frequentado a mesma escola de treinamento. From era uma pessoa sociável, sempre rodeado por outros, completamente oposto a alguém como Dio, que acreditava que se aproximar dos outros era desnecessário para um soldado. No entanto, Ayaba teve que admitir que From não era feio, era apenas que Dio não gostava de pessoas falantes.
Durante esse tempo, Alfred havia relatado algumas coisas aos seus superiores, e eles queriam que ele continuasse se destacando em futuras missões. Hina, por outro lado, continuava pensando em Ayaba. Ela não sabia o que havia de errado com Ayaba e por que ele sabia sobre ela. Seu colega de equipe depois veio levá-la para observar cervos para ajudar a relaxar a mente. De volta à Federação, Rose foi autorizada a ser o mecha para o comercial. Ela foi entrevistar o engenheiro-chefe, que achava irritante ser interrompido enquanto trabalhava. Mais tarde, eles desceram até a cozinha para perguntar sobre as refeições servidas a todos a bordo. O chefe informou que tinha se esforçado muito em seu trabalho, então ninguém tinha o privilégio de comer melhor do que os outros. Além disso, um segmento de anúncio de roupas de banho era inevitável, mas o vice-capitão havia deixado Vera e Mayu para cuidar deste assunto. Enquanto isso, a República havia começado a pesquisar o mecanismo de sincronização da Federação para se preparar para um contra-ataque. Ao mesmo tempo, uma nave de guerra da República tinha começado a planejar outro ataque à Federação. Do outro lado, From e Dio estavam sendo testados para ver se podiam sincronizar entre si, mas o resultado foi negativo. As ondas de sincronização de Dio começaram a desviar do que eram antes. Anteriormente, Dio e From tinham resultados compatíveis para a sincronização, mas agora estavam fora por algum motivo. Portanto, Vera não podia deixá-los sincronizar para o comercial. Então, Ayaba foi chamado e, após os testes, suas ondas surpreendentemente combinavam perfeitamente com as de From. A diferença era quase zero, então eles seriam responsáveis por gravar o comercial, e a equipe de edição inseriria a imagem de Dio para substituir a de Ayaba. Eles então foram para o mecha e começaram a decolar. Dio teve que entrar no robô auxiliar para voar junto e filmar. Dio parecia bastante frustrado, porque Ayaba estava roubando todo o seu destaque. Mas o que o irritava mais era que Ayaba conseguia se sincronizar consigo mesmo, e teve uma pontuação de sincronização perfeita com From na primeira tentativa. Então From e Ayaba sincronizaram e começaram a voar no céu, enquanto Dio voava junto filmando, sentindo-se amargo. O comandante teve que admitir que Ayaba era muito talentoso, mesmo sem ter passado por qualquer treinamento. De repente, neste momento, eles foram atacados por forças da República. Este era um esquadrão diferente do de Alfred, e eles planejavam derrubar o par sincronizado para ganhar mais fama do que a equipe de Alfred. De acordo com From, esses também eram soldados de elite da República e extremamente sérios quanto à sua missão. Os pilotos restantes tiveram que se juntar à batalha para lidar com a situação. Como era a primeira vez que sincronizavam, Ayaba e From ainda não estavam acostumados a lutar juntos, resultando em sua separação, e o inimigo espalhou um monte de minas flutuantes. Ayaba encontrou uma forma de escapar do campo minado, mas Dio percebeu que a direção pela qual Ayaba estava escapando o levaria ainda mais longe de seus companheiros de equipe. Sabendo que o inimigo estava tentando isolar Ayaba, Dio teve que segui-lo para apoiá-lo. Ayaba agora estava diante da arma do comandante inimigo, mas Dio entrou correndo para afastar alguns inimigos e causou uma distração, fazendo o comandante errar o disparo. O grupo de Ayaba teve a chance de recuar, e o inimigo, tendo sua formação interrompida, também optou por se retirar. O diretor ficou encantado porque aquela cena de batalha era perfeita para sua propaganda. O comandante sabia que o outro grupo retornaria, então avisou a todos para não baixar a guarda. Ayaba veio mais tarde agradecer a Dio por sua ajuda. O diretor também correu para entregar o roteiro da cena final a Dio e From, e filmou-a logo em seguida. O trabalho publicitário foi concluído, e o inimigo estava planejando se preparar para um segundo ataque para impedir que a Federação tivesse tempo para descansar. O comandante inimigo agora entendia por que Alfred havia lutado tanto com este lado, mas estava confiante de que não haveria uma segunda vez. A equipe de filmagem então partiu, e Ayaba ainda lamentou que teria sido ótimo se From tivesse ficado mais tempo. Surpreendentemente, From ficou, pois ele havia sido designado para operar lá a partir de agora. Não muito depois, a Federação descobriu que a República também estava tentando criar anúncios de propaganda como eles. Isso deixou claro que da próxima vez eles viriam com força total para derrubá-los. A equipe de Hina descobriu que tinham acabado de receber um novo navio de guerra que Alfred havia solicitado de seus superiores. O grupo de elite da República começou a detectar o navio da Federação. Eles também receberam a notícia de que o novo navio de guerra de Alfred estava a caminho de outro campo de batalha e passaria por essa área. No entanto, eles estavam confiantes de que derrotariam a nave da Federação antes que a nave de Alfred passasse para reivindicar a conquista.
A nave da Federação agora estava escondida em um arquipélago abaixo para evitar que as ondas de detecção do inimigo as encontrassem. Mas eles não poderiam se esconder ali para sempre, e o grupo de elite sabia disso muito bem. No entanto, havia um problema. Eles tinham que ser os primeiros a encontrar a nave da Federação, pois uma tempestade estava prestes a atingir a área. A nave da Federação era capaz de passar por essa tempestade, mas quando a tempestade chegasse, eles não conseguiriam implantar seus mechas. Portanto, se não quisessem que a nave da Federação escapasse, eles tinham que encontrá-la e derrotá-la o mais rápido possível. A Federação sabia que o inimigo estava começando a procurar, então eles emitiam continuamente ondas de interferência para impedir a detecção. Ayaba se perguntou por que eles não tomavam a iniciativa de atacar, e foi informada de que o inimigo era muito numeroso, enquanto eles tinham apenas 4 pessoas que podiam lutar. Mas na verdade eram 5 porque Conrad tinha se recuperado e podia continuar a batalha. Ele também mencionou que Vera tinha algo para discutir em particular com os 3 membros do grupo de sincronização. Enquanto isso, o grupo de elite estava extremamente ansioso, porque não conseguia detectar a Federação, então o comandante implantou um radar de 360 graus, mesmo sabendo que usar esse radar exporia sua posição primeiro. Eles não tinham medo porque eram mais fortes. O comandante da Federação rapidamente interferiu nas frequências do radar deles. Vira agora informou Ayaba sobre quantas pessoas tinham sofrido trauma cerebral severo no passado ao experimentar com sincronização. Portanto, ela teve que projetar o cockpit especializado para suportar a sincronização que ele estava usando agora. Ela também criou um padrão de ondas cerebrais e treinou pessoas compatíveis para sincronizar com esse padrão de ondas cerebrais, alcançando assim o sucesso atual. No entanto, Ayaba era um caso especial. Ele não precisava passar por treinamento porque suas ondas cerebrais já eram compatíveis com o padrão deles. Portanto, ele podia praticamente se sincronizar com qualquer piloto que treinassem. No entanto, surgiram problemas a partir disso. O fato de que ele podia sincronizar com outros pilotos causou problemas para 2 exemplos principais, From e Dio. Isso fazia com que suas ondas cerebrais se desviassem muito das ondas cerebrais padrão originais. Como consequência, quanto mais eles sincronizavam, menos Dio e From seriam capazes de sincronizar com qualquer um além de Ayaba. Sincronizar com Ayaba era uma faca de 2 gumes. No entanto, se parassem agora, Dio e From ainda poderiam treinar para retornar à sincronização com as ondas cerebrais padrão. De repente, neste momento, a nave deles foi detectada pelo inimigo, mas não pela nave do grupo de elite. Era a nova nave de Alfred. No entanto, ele foi ordenado a deixar a presa para o grupo de elite. Então, Alfred teve que dizer a Rina para ter paciência por mais um tempo para recuperar a honra deles. Assim que o comandante da elite recebeu a posição da Federação, ele disse ao lado de Alfred para ficar de fora e observá-lo lutar sem precisar ajudar. O comandante da Federação viu que o inimigo não tinha intenção de atacar de uma só vez, então ainda podiam lidar com isso. Vira agora queria que os 3 decidissem claramente com quem iriam se juntar desta vez. Todos os 3 decidiram fazer suas escolhas simultaneamente. E assim, no final, Ayaba e Dio apontaram um para o outro enquanto From escolheu se retirar. Ayaba perguntou a Dio se ele tinha certeza dessa decisão, ao que Dio respondeu que preferiria jogar fora todos os seus esforços de treinamento do que arriscar deixar Ayaba sozinha na batalha, para sincronizar com um From incerto. Além disso, eles ainda não tinham certeza se o retreinamento os levaria com sucesso de volta às ondas cerebrais padrão, então apenas esperavam que ainda houvesse uma forma de salvar a situação. Ambos os lados então entraram em batalha, e o comandante notou que o inimigo tinha 10 unidades e tinha dividido em 2 frentes. Assim, o par sincronizado cuidaria de uma frente enquanto os outros 3 cuidariam da frente restante. No entanto, a frente de Ayaba começou a se sentir estranha, pois não conseguiam ver o comandante inimigo em lugar nenhum. Assim que perceberam que estavam sendo emboscados, o comandante e alguns outros se revelaram para pegar os 2 de surpresa. Os 2 não tiveram escolha a não ser sincronizar um com o outro, mas o comandante inimigo havia espalhado minas, fazendo com que eles lutassem para encontrar uma rota de escape. Mas a única rota de escape havia sido bloqueada por ele. Ayaba e Dio ainda tinham uma carta na manga. Eles se aproximaram e voaram em alta velocidade para se transformarem em uma flecha perfurando todos os inimigos. Vira percebeu que, embora sincronizar com Ayaba fosse uma faca de 2 gumes, isso permitiu que Dio se tornasse significativamente mais forte. O comandante inimigo foi então atacado e derrubado por ambos, e os inimigos restantes se espalharam como cobras sem cabeça. Assim que perceberam que a sincronização havia sido dissolvida, Alfred permitiu que sua equipe entrasse na batalha.
O comandante sabia que continuar a lutar seria inútil, então ele ordenou uma retirada para o Tempestade. Todos foram chamados de volta, e Alfred também não queria perdas desnecessárias avançando na Tempestade, então ele recuou também. Mas Hina se separou do time para persegui-los incansavelmente, obrigando os outros a voltarem e segui-la. Ayaba e Dio já tinham voltado para o navio a essa altura, mas antes que Ayaba pudesse entrar, ele foi bloqueado por Hina. Ele teve que ficar e lutar e não pôde entrar. Os companheiros de equipe de Hina tentaram avançar, mas foram empurrados para trás pelo navio da Federação e logo ambos foram derrubados pela tempestade. Quando Ayaba mais tarde recuperou a consciência, ele se encontrou em uma ilha. O Mecha estava sem energia, então ele não conseguia se comunicar. Ele saiu do mecha e encontrou Hina presa em um riacho. Ele desceu correndo para verificar e viu que ela ainda estava inconsciente e a cabine estava inundada com água. Ayaba tentou abrir a cabine, mas ela não se mexia. Enquanto isso, do lado de Alfred, a supervisora não queria enviar pessoas para procurar Hina, mas queria se concentrar em encontrar o líder da equipe de elite, acreditando que ele ainda estava vivo. Quanto a Dio, ele também queria ir procurar Ayaba, mas o comandante achou que a prioridade agora era a segurança de todos no navio. Quando a tempestade passasse, eles seriam forçados a partir imediatamente. Dio se afastou irritado, e o comandante sabia que mesmo que ele proibisse, Dio partiria para encontrar Ayaba. Hina agora havia recobrado a consciência e começou a controlar Ayaba. Ela amarrou Ayaba e foi verificar o robô, mas ele não funcionava. A situação foi semelhante com o robô de Ayaba, mas ela conseguiu pegar a bolsa de Ayaba de dentro. Ela então usou uma arma para controlar Ayaba e ele ainda tentou acreditar que esta era a Ina que ele conhecia. Mas ela falou diretamente, dizendo que não sabia o quanto era semelhante à Ina que ele conhecia. Mas ela não era ela, e não o conhecia de forma alguma. Ela era uma soldada republicana, não sua colega de classe. Dio, vendo que a tempestade tinha diminuído, queria ir encontrar Ayaba. From também foi junto e que informou Dio que o comandante só lhe deu 3 horas para procurar. Enquanto isso, os republicanos ainda estavam se esforçando para encontrar o líder do grupo, mas havia quase nenhum rastro. Ayaba estava sentado agora, falando sobre a Ina que conhecia. Ele realmente queria encontrar a Ina anterior para perguntar sobre coisas que ainda o confundiam. De repente, o robô de Ayaba lá em cima escorregou pela encosta e caiu, empurrando uma pilha de terra e pedras que bloquearam a entrada da caverna. Ambos foram forçados a encontrar uma maneira de cavar um caminho para escapar. Hina pegou uma pá para cavar e Ayaba quis ajudar porque ele também não queria morrer ali. Ele então cavou com Hina, mas por mais que escavassem, não conseguiam fazer um buraco porque a terra de cima continuava caindo. Então ambos mudaram de direção e subiram para cavar. Enquanto isso, a equipe de Bison encontrou os destroços do robô do líder da equipe, então Alfred decidiu que, a partir de agora, seria tarefa de sua equipe. Ele permitiu que toda a equipe fosse procurar Hina depois que o destino do líder da equipe foi determinado como morto em ação. Nesse momento, o lado de Ayaba estava ficando sem oxigênio. Ao ver Hina começando a ter dificuldade para respirar, Ayaba fez um esforço máximo para cavar um buraco. De repente, conseguiu romper causando uma entrada de água. Ambos foram arrastados, mas Ayaba conseguiu nadar e puxar Hina para a superfície. Ele então a arrastou para a costa e percebeu que a situação deles era bastante grave, pois tinham perdido seus suprimentos. De repente, o robô de Ayaba reativou e Dio conseguiu chamar. De acordo com Vera, este era um mecanismo especial de robôs sincronizados. Ondas de sincronização seriam emitidas continuamente e, se estivessem perto o suficiente, poderiam ativar o outro robô remotamente. Dio perguntou sobre a situação lá e sobre a Ina, mas Ayaba apenas deu a localização antes de cortar a comunicação. Ele queria que Hina usasse este dispositivo de comunicação para chamar seus colegas para a busca. Ele queria deixá-la ir porque não queria que ela fosse capturada. Ela conseguiu sinalizar para Bison e pouco depois, o lado de Dio chegou primeiro. Antes de deixar Hina ir, Ayaba devolveu o grampo de cabelo que pertencia à Hina anterior para ela. Embora ela não fosse a pessoa que ele conhecia, ele ainda queria dar isso a ela. Dio e From então vieram buscar Ayaba e carregaram o robô de volta. Hina havia mudado sua visão de Ayaba e se lembraria dele. Ao retornar, Ayaba quase não tinha mais pistas para ajudá-lo a voltar ao passado. O vice-comandante então chamou o navio porque ouviu que quase tinham perdido um robô sincronizado valioso.
No entanto, o vice-comandante ainda minimizou isso, pensando que perder um robô sincronizado não causaria muito dano. Vera estava um pouco irritada, porque perder a Ayaba significaria perder sua carta na manga. De repente, um professor ligou para informar que estava prestes a visitar a nave da Federação. Ele era o chefe do Instituto de Pesquisa de Robôs Sincronizados, então hackear este canal de comunicação não era um problema para ele. Seu avião logo chegou e foi calorosamente recebido por todos no navio. Ele queria que Dio e Ayaba demonstrassem a sincronização para ele. Ayaba ainda não sabia quem ele era, então ele e Mayu se apresentaram pessoalmente. Como mencionado, ele foi quem desenvolveu a tecnologia de sincronização e era o professor de Vera, mas foi Vera quem criou a máquina para ajudar a completar a sincronização. A máquina de sincronização experimental foi então ativada e Ayaba e Dio sincronizaram por no máximo 6 minutos. Quando a sincronização terminou, Dio foi se encontrar com Ayaba em particular. Durante o processo, Dio percebeu que Ayaba tinha mentido sobre ter encontrado Ina na ilha. Ayaba admitiu, mas disse que não tinha mais esperanças, porque a Ina que ele conhecia realmente não existia mais. Dio agora entendia o motivo de sua desolação e começou a criticar Ayaba por ser fraco. Ayaba, irritado com as palavras de Dio, mencionou o problema com a irmã de Dio para retaliar. Eles acabaram brigando, forçando seus companheiros a intervir e separá-los. Eles foram então obrigados a trancar ambos em uma sala de detenção para se acalmarem. Mais tarde, o professor veio encontrá-los e acreditou completamente que Ayaba veio do passado. Sua hipótese era semelhante à pesquisa sobre o mecanismo de sincronização. Embora inicialmente as pessoas dissessem que era absurdo, acabou se tornando viável. O professor agora anunciou que a tecnologia de sincronização ainda não havia sido amplamente disseminada porque ainda faltavam evidências convincentes. Ele também revelou que a República atualmente tinha potencial para desenvolver essa tecnologia porque um de seus alunos, que também era colega de classe de Vera, havia desertado para a República. O nome dele era Han, e ele acabara de revisar a missão da supervisora feminina. Ana informou-a de que ela tinha apenas uma última chance de destruir o navio da República, pois os superiores não poderiam aceitar mais falhas. Alfred havia informado a equipe sobre o plano futuro, mas a supervisora afirmou que ela era a líder desta missão. Bison perguntou a Hina como ela os contatou e ela mentiu dizendo que havia enviado secretamente um sinal do robô de Ayaba. Mas ela só conseguiu fazer isso porque poucos minutos depois, os outros vieram para levar Ayaba e ela só conseguiu escapar. Bison acreditou nela hesitante e saiu para cumprir a missão. Ayaba e Dio agora sabiam sobre o ataque iminente e foram liberados para se juntarem à batalha. O comandante estava incerto sobre deixá-los sincronizar neste estado. Mas quando entraram em batalha, ambos temporariamente deixaram de lado suas disputas pessoais para se concentrar na luta. A sincronização ainda foi tranquila, e ambos ficaram prontos para derrubar mísseis enquanto esperavam a nave recarregar energia para o escudo. Após a primeira onda de mísseis, Bison, ressentido com Ayaba, o mirou para liberar fogo. Dio queria ir dar apoio, mas foi bloqueado pelo comandante inimigo e Alfred. O fato de ambos não conseguirem reduzir mísseis suficientes fez com que o escudo não bloqueasse tudo e o avião do cientista fosse atingido. Embora ferido, ele escondeu isso de todos e afirmou que estava bem. O inimigo continuou a disparar mísseis e eles não sabiam quantos mísseis tinham para disparar continuamente assim. De repente, o lado de Ayaba percebeu que o inimigo estava ganhando tempo até que a sincronização terminasse. E de fato, o cientista Han tinha previsto que o tempo máximo de sincronização era de 6 minutos. E agora eles tinham pouco mais de 1 minuto restante. Dio e Ayaba discutiram novamente no meio da batalha, mas a discussão virou motivação para ambos se esforçarem mais para não perderem um para o outro. Eles conseguiram neutralizar todos os mísseis, mas restavam apenas alguns segundos. Surpreendentemente, mesmo após o limite de tempo ter passado, a sincronização ainda estava ativa, chocando a todos. O lado inimigo pensou que era apenas um erro de cálculo, mas quando o tempo ultrapassou 7 minutos, a supervisora ficou tão chocada que não percebeu Dio se aproximando. Dio destruiu o robô dela antes que o tempo de sincronização terminasse. Felizmente, o robô não explodiu, então Alfred conseguiu resgatá-la a tempo. Eles então recuaram. O cientista, ao ver o melhor resultado de ambos ultrapassar 8 minutos, pôde descansar e fechar os olhos. Ele foi então levado para o enterro. O comandante do lado da República também foi substituído, em outras palavras, demitido.
A República então enviou mais reforços e a pessoa que veio para reforçá-los desta vez foi ninguém menos que o pai de Hina. No dia seguinte foi realizado o funeral do cientista e o pai do Dio também compareceu. Naquele dia, Dio, Ayaba e Mayu receberam um dia de folga para sair. Muitas pessoas vieram e pediram-lhes para comprar coisas quando saíram, a lista se estendendo por milhas. Quando os três partiram, o comandante veio encontrar o general e permitiu que prosseguissem com a pesquisa de sincronização, mas queria verificar uma vez para ver os resultados. Enquanto o grupo de Ayaba tinha acabado de comprar uma pilha de coisas, ele expressou sua intenção de ajudar Dio a se reconciliar com seu pai. Mas Dio ficou com raiva e disse a Ayaba para não se intrometer em seus assuntos pessoais e deixou-o em paz. Ayaba não sabia o que fazer com ele, então simplesmente continuou. Um tempo depois, ele encontrou acidentalmente a irmã de Dio, Fiona. Enquanto isso, Vera havia contado ao capitão sobre Han. Ela o definiu como um gênio, admitindo que teve que reconhecer isso. Mas ela havia se adiantado a ele na criação da máquina de sincronização, e Han ainda não havia criado isso. No entanto, se essa coisa caísse nas mãos dele, certamente ele a melhoraria para um novo nível. Han agora também queria urgentemente encontrar uma maneira de roubar a tecnologia de Vera para melhorar, porque estava confiante de que, com a tecnologia da República, seria muito simples. O pai de Hina agora havia confiado a Alfred para treinamento, mas em breve eles teriam uma missão para se infiltrar na nova base da Federação para roubar o projeto da tecnologia de sincronização e, se possível, levar ambos os robôs sincronizados de Ayaba e Dio. Ela não estava confiante em participar porque se sentia um pouco culpada em relação a Ayaba depois que ele a ajudou, mas Bison se ofereceu para formar parceria com Hina para esta missão, em parte para ajudá-la e em parte para monitorá-la. Ao ouvir de Fiona sobre como Dio e seu pai tiveram uma feroz confrontação ao meio-dia, Ayaba queria ainda mais ir falar com o pai dos irmãos. Mas Fiona achava que seu pai não ouviria um estranho, então pediu para ele não dar muita importância a isso. Dio, naquele meio-dia, tinha acabado de conhecer o antigo mordomo e depois encontrou seu pai. Embora pai e filho estivessem sentados comendo juntos, nenhum dos dois estava disposto a falar primeiro. O pai falou primeiro, agradecendo por proteger a família na antiga base. Ele também tinha ouvido sobre o desalinhamento de ondas de Dio e Ayaba, então achava que seu filho deveria deixar de ser soldado o mais rápido possível, porque Ayaba era apenas uma civil, e se algo acontecesse a Ayaba, Dio se tornaria inútil sem seu único parceiro de sincronização. Mas Dio acreditava que Ayaba não era fácil de matar. Embora fosse uma pessoa com muitos aspectos que Dio achava irritantes, Ayaba nunca os decepcionou no campo de batalha. Ele entendia Dio e o deixou ir. Dio também agradeceu a seu pai por se preocupar com ele, fazendo com que seu pai percebesse o quanto Dio havia mudado após todo esse tempo. No final daquele dia, o grupo de Ayaba também levou a irmã de Dio de volta para o hotel e o encontrou acidentalmente lá. Os dois irmãos tiveram uma conversa agradável e Dio revelou que também havia se reconciliado com o pai. Ayaba sentiu que não precisava fazer nada, pois tudo parecia se resolver por si só. Mio, no entanto, acreditava que era por causa da influência de Ayaba sobre Dio que ele estava disposto a se abrir assim. No dia seguinte, os dois amigos foram novamente levados para testes para que o comandante em chefe observasse, e ele ficou completamente surpreso com a latência incrivelmente baixa no processo de sincronização. Mas os dois garotos ainda discutiam sobre pequenas discrepâncias na sincronização. Naquela noite, soldados da República e Hina se aproximaram furtivamente da base e trocaram de roupa para se infiltrar. Naquela noite, algumas aeronaves civis disfarçadas como aviões de carga foram incendiadas para solicitar permissão para pousar. Os soldados correndo para apagar o fogo proporcionaram uma oportunidade para as tropas inimigas se infiltrarem. Quando conseguiram entrar, Alfred detonou todos os aviões, liberando robôs para atacar. Enquanto aquele grupo causava caos do lado de fora, o grupo de Hina iria roubar. Ao ouvir a notícia, o comandante convocou todo o grupo de Ayaba e queria que todos se separassem e agissem, pois ter apenas 8 robôs atacando era muito suspeito. O trio com habilidades de sincronização iria recuperar os robôs, enquanto o grupo restante iria apoiar e eliminar os intrusos. Dio havia dado armas a Ayaba porque não tinha certeza do que aconteceria. Depois de algum tempo, os soldados de Hina chegaram com sucesso ao local dos dois robôs e começaram o processo de hacking para roubá-los. Mas enquanto Hina estava dominada pela culpa, um engenheiro lutava para atirar nela.
O pai dela interveio para levar o tiro e foi ferido. Soldados rapidamente avançaram e bloquearam a única rota de fuga, forçando o lado de Hina a recuar mais fundo para resistir. O pai dela e Hina foram levados para uma sala para abrigo temporário. Sabendo que não tinha muito tempo, ele revelou uma verdade a Hina, que ela não era sua filha biológica, mas uma criança que ele adotou após encontrá-la no campo de batalha. Enquanto isso, o grupo de Ayaba havia sido separado devido a um robô que caiu e bloqueou o caminho deles. O pai de Hina queria que ela partisse e o deixasse ter seu momento mais glorioso em seus instantes finais. Ela saiu com dificuldade e encontrou Ayaba. Agora, ela não sabia quem realmente era. Ela não era a Hina que Ayaba conhecia, nem era a filha biológica de seu pai. Neste momento, Bison ouviu que Hina havia desaparecido e foi freneticamente procurá-la. Ayaba explicou a Hina que ela era ela mesma, então se quisesse, poderia retornar com Ayaba, e ele explicaria a todos para ajudá-los a aceitá-la como parte da federação. Mas Bison os encontrou e sugeriu que ela estava prestes a trair o pai que arriscou a vida para protegê-la, fazendo com que ela hesitasse em sua decisão. Ele correu para atirar em Ayaba, mas Dio e From chegaram, empurrando Bison para trás e forçando-o a levar Hina e fugir. Lá fora, havia agora inúmeros mísseis voando em direção a eles, forçando a nave de comando a erguer os escudos. De repente, os robôs de Ayaba e Dio foram roubados, então o capitão ordenou que fossem abatidos. Ayaba discordou porque Hina estava a bordo. Ele acreditava que Hina estava sendo forçada a ficar com a República, então decidiu salvá-la a todo custo. Dio sabia que se ele parasse Ayaba agora, ele não iria mais lutar por eles no futuro. Então, ele retirou 2 robôs antigos de sincronização para que ele e Ayaba fossem recuperá-los, já que ainda tinham a vantagem em sincronização. Vera achou que isso era muito perigoso, mas ambos ignoraram o aviso e sincronizaram por conta própria. Assim que se sincronizaram, ambos sentiram dores de cabeça e tiveram visões dos robôs caindo, mas ignoraram isso e avançaram. No entanto, enquanto lutavam contra Bison, as ondas de sincronização de ambos ultrapassaram os limites de controle e fizeram com que vissem as memórias um do outro. Parecia que Bison também podia ver essas imagens. O estado de sincronização rapidamente se desfez, então Bison e Hina foram chamados de volta. Ayaba e Dio tentaram ir atrás deles, mas sem sucesso. Quando foram trazidos de volta para a inspeção, ambos os indicadores ainda estavam normais, mas Dio havia se desviado ainda mais da onda base. No entanto, sua compatibilidade com Ayaba havia melhorado. Depois eles tiveram uma conversa adequada sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto isso, Hina foi questionada por Bison sobre proteger Ayaba. Ela tentou explicar sobre seu passado, como Ayaba havia mencionado, mas ele não se importou e afirmou que se os eventos da noite passada fossem revelados, apenas ele poderia salvá-la. Ela foi então chamada pelo Doutor Han para testar como piloto de sincronização. Ele deu-lhe tempo para pensar se queria participar neste experimento e a enganou ao injetar uma droga para estabilizar sua mente. Durante esse tempo, Dio informou à sala de comando que tudo o que Ayaba havia dito sobre ser do passado era verdade, e ele realmente havia viajado do passado para o presente. A Hina atual era a única pista que eles tinham para descobrir como Ayaba tinha conseguido viajar no tempo. Naquela noite, Han informou a Alfred que Hina havia se voluntariado para ser uma piloto de sincronização para vingar seu pai. Ao ouvir isso, Bison foi questionar Hina, mas agora ela estava sob controle mental e só ouvia as invenções de Han. Ele também manipulou Bison para se tornar um piloto de sincronização com Hina. Apesar da discrepância das ondas cerebrais, ele ainda se voluntariou para o experimento, tornando o processo de sincronização quase insuportavelmente doloroso. Do lado de Ayaba, eles estavam se preparando para partir. Mais cedo, haviam descoberto um canhão gigante construído pela República. Eles ainda não deveriam estar preocupados, mas de repente, nesta manhã, ele começou a carregar energia, causando preocupação entre os superiores que os enviaram em uma missão para destruir o canhão. O novo robô de sincronização também foi concluído, então eles poderiam entrar na batalha. Quando isso foi mencionado, Dio queria que Ayaba soubesse que ele também tinha coisas a proteger, então se tivesse que escolher, ele escolheria proteger as pessoas importantes para ele em vez de Hina. Portanto, se essa escolha tivesse que ser feita, Ayaba poderia fazer o que quisesse e Dio não o impediria. O inimigo agora havia detectado a nave da Federação se aproximando. O supervisor, que de alguma forma ainda estava lá, havia dado ao comandante desta base uma estratégia para contra-atacar. Bison e Hina estavam preparados para a pilotagem sincronizada,
E ela agora não era diferente de uma marionete, ou mais precisamente, um robô pré-programado. O inimigo havia agora carregado o canhão e disparado, atravessando diretamente a montanha, destruindo completamente os navios em seu caminho sem lhes dar chance de escapar. A nave de comando escapou por sorte, mas teve que continuar a missão. Alfred rapidamente se juntou ao exército para atacar o navio container. Os robôs de Dio e Ayaba ainda não tinham chegado, então ambos estavam ansiosos para entrar na batalha. Hina e Bison tinham entrado no campo de batalha e avançaram para a frente para derrubar o navio da Federação. O inimigo estava se preparando para disparar novamente, então o vice-comandante solicitou que o navio de comando se apressasse para destruir o canhão. Dio e Ayaba tinham temporariamente embarcado em 2 robôs de primeira geração para realizar a missão, e Veera proibiu-os de usar a sincronização, pois não tinha sido totalmente reparada. Hina experimentou um choque no robô que quase a trouxe de volta à consciência, mas o capacete feito por Han fez com que ela perdesse a consciência novamente. Bison e Hina então sincronizaram, mas no meio do processo ela parou porque se lembrou de algo. No entanto, o doutor, Han aumentou o controle, fazendo com que ela perdesse a consciência novamente. Bison correu direto para o navio de comando para atacar, mas felizmente os robôs de sincronização de nova geração para Ayaba e Dio haviam chegado. Eles trocaram de robôs e imediatamente se sincronizaram para lutar. Vendo os 2 robôs diante dele, Ayaba percebeu que Bison era quem tinha voltado ao passado para matá-lo inicialmente, e o outro devia ser Hina. Os robôs sincronizados entraram em batalha, então o lado da Federação rapidamente contra-atacou quando a vantagem do inimigo foi perdida. Veera também ligou para informar Ayaba e Dio que um dos pilotos do outro lado estava sendo forçado a sincronizar, então eles poderiam explorar esse ponto para ganhar vantagem. Ayaba havia determinado que isso era uma jogada arriscada, então ele seria o único a ir acordar Hina. Ambos se desvincularam da sincronização para permitir que Ayaba se aproximasse e se comunicasse diretamente com Hina. Ele chamou o nome dela e projetou seu rosto para que ela visse, conseguindo acordá-la. A sincronização dela foi imediatamente interrompida. Aproveitando-se disso, Dio e Ayaba rapidamente se moveram para lidar com o canhão restante. No caminho, Ayaba e Dio foram interceptados por Bison. Ele recapturou Hina para forçá-la a se sincronizar novamente, mas ela tentou resistir. Ayaba decidiu arriscar e enviou um sinal para sincronizar com Hina. Ela respondeu ao chamado de Ayaba, e eles rapidamente conseguiram. A taxa de sincronização deles era ainda maior do que com Dio. Eles usaram essa técnica combinada para bloquear o tiro de canhão do inimigo. O imenso poder os ajudou a bloquear com sucesso aquele tiro de canhão. No entanto, a reação entre a técnica deles e o disparo do canhão criou novamente um túnel espacial. Bison foi sugado e Hina percebeu que se deixasse Bison assim, ele voltaria ao passado e mataria Ayaba, então ela correu para passar pelo portal com ele. Ayaba tentou impedir Hina, mas foi contida por Dio. Ela havia completamente retornado ao passado, e Ayaba agora entendia que Hina tinha sido pega em um loop espacial e ele nunca tinha conseguido pará-la ou salvá-la disso. Mas ele tomou uma decisão rápida, e assim que Hina estava prestes a correr com Bison, ele correu para salvá-la. Dio também decidiu não parar Ayaba mais, mas voou com ele para segurar Hina e usar toda a força contra Bison. O ciclo terminou aqui, e as forças aliadas rapidamente derrubaram o canhão da República. O lado da Federação alcançou uma grande vitória. Agora, quando Hina perguntou a Ayaba por que ele não entrou no vórtice para voltar, ele acreditava que ainda haveria oportunidades no futuro. Além disso, se ele partisse agora, haveria pessoas que sentiriam muita falta dele. Eles então retornaram juntos em uma vitória gloriosa, e o filme termina aqui.